Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Números reais, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né, dos conjuntos numéricos, né? Então, o conjunto dos números reais é o conjunto que irá nos acompanhar por boa parte do ensino médio e para quem escolher um curso superior na área de exatas, né, irá também precisar desses conhecimentos, tá certo? Bom, já vimos que os números racionais constituem um sistema extremamente útil, né? Podemos adicionar, multiplicar, subtrair e dividir os números racionais, tá certo? Exceto dividir por zero, né? Já vimos que não dá para dividir por zero, né? Não existe divisão por zero, né? Bom, e permanecer dentro do sistema de números racionais, quer dizer, dá para realizar todas as operações matemáticas, né, e permanecer no conjunto dos números racionais, tá certo? Os números racionais são suficientes para todas as medidas físicas reais, tais como comprimento e largura, né? Com qualquer exatidão desejada, né? Quer dizer, podemos medir, né, com, assim, milimetricamente, né, qualquer coisa usando, né, o conjunto dos números racionais, tá? Entretanto, geometria, álgebra e cálculo forçam-nos a considerar um sistema de números ainda mais rico, os números reais, tá certo? Bom, para ver que necessitamos ir além, né, dos números racionais, investigaremos a reta real. Tá? Bom, construção da reta real. Né? A reta numérica, né, aqui, com o conjunto dos números reais. Tá? Imagine uma reta horizontal estendida indefinidamente, tanto de um lado quanto de outro. Quer dizer, infinitamente para a esquerda, infinitamente para a direita. Tá? Escolha um ponto sobre essa reta e identifique-o com o zero. Tá? O nosso ponto de partida é o zero. Escolha outro ponto à direita e identifique-o como 1. Tá? Uma unidade aqui. Tá? Bom, dois pontos chave sobre a reta real. Né? Dois pontos chaves aqui sobre a reta real, o zero e o 1. Tá? Bom, eu vou usar a partir de agora, cada vez que eu determinar, né, esses dois pontos, eu vou ter que usar sempre essa unidade aqui, tá? Essa distância. Essa distância vai ser a minha unidade. Então, cada vez que eu precisar andar uma unidade ou para a direita ou para a esquerda, eu vou usar essa unidade aqui, tá? Essa distância. Tá certo? Vamos lá. Uma vez que os pontos 0 e 1 tiverem sido escolhidos sobre a reta, qualquer outra coisa será determinada pensando-se na distância entre 0 e 1, né? Como uma unidade de comprimento. Por exemplo, 2 situa-se uma unidade à direita de 1. Depois 3 situa-se uma unidade à direita de 2. E assim por diante, né? Os inteiros negativos correspondem a mover-se à esquerda de 0. Tá? Assim, menos 1 situa-se a uma unidade à esquerda de 0. Depois, menos 2 situa-se a uma unidade à esquerda de menos 1. E assim por diante. Tá certo? Então, né, temos aqui o nosso ponto de partida, que é o zero. Né? Para a direita, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente. Né? Respeitando sempre essa distância, tá? Essa aqui, cada vez que eu andar uma unidade, eu vou respeitar essa distância, tá? Tanto para os números positivos quanto para os números negativos, tá? Então, aqui os números inteiros sobre a reta real, tá? Se n for um número inteiro positivo, então 1 sobre n situa-se à direita de zero. Quer dizer, 1 sobre n, né, ele está compreendido aqui, né, do zero para frente, tá? Se ele for positivo, tá? Distante pelo comprimento obtido pela divisão do segmento de 0 até 1 em n segmentos de igual comprimento. Né? O que é isso? Se eu quiser encontrar uma fração, né, compreendida entre 0 e 1, um número compreendido entre 0 e 1, né, um meio, um terço, um quarto, enfim, tá? O que eu faço, né? Eu pego essa distância, vou dividir pela quantidade que eu quero, então um quinto, eu vou dividir 5 vezes, né? Vou dividir em 5 partes iguais, vou pegar uma partezinha dessa, e aí vai ser meu um quinto, meu um sexto, por aí vai, ok? Então,
Depois, 2 sobre n situa-se à direita e à mesma distância de 1 sobre n. E 3 sobre n situa-se à direita e à mesma distância de 2 sobre n. Novamente, e assim por diante. Tá? Então, cada vez que eu precisar, né, encontrar um número, tá, que compreendido entre 0 e 1, ou entre 1 e 2, ou entre 2 e 3, tá, eu vou fazer isso. Eu vou pegar essa distância, vou fracionar na unidade que eu preciso, na quantidade que eu preciso, tá certo? E vou encontrar a posição dela na reta numérica. Show? Os números racionais negativos estão situados similarmente, né, sobre a reta mais à esquerda de zero. Tá? É bom, dessa forma, associamos a cada número racional um ponto sobre a reta. É impossível mostrar a identificação de todos os números racionais, porque podemos incluir apenas um número finito deles. Né? A figura abaixo representa a reta com a identificação de alguns poucos pontos que correspondem a números racionais. Tá? Então, temos aqui o zero, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, entre o 0 e o 1, tá vendo? Eu tenho aqui um ponto 2 terços. Entre o 1 e o 2, eu tenho um ponto aqui 12 sobre 7. Entre o 2 e o 3, eu tenho 257 sobre 101. Quer dizer, são números racionais, tá? Entre o 0 e o menos 1, eu tenho 1 menos 3 quartos, e por aí vai, tá certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né, de números racionais que podem ser representados na reta numérica, na reta real, tá certo? Vamos lá. Bom, usamos a noção intuitiva de que a reta não tem interrupções e que toda distância admissível, né, possa ser representada por um ponto sobre a reta. Né? Quer dizer, entre 0 e 1, eu tenho uma infinidade de pontos, concorda? Você concorda que depois do zero eu posso ter o 0,1, 0,01, 0,001, quer dizer, eu tenho uma infinidade de números, né? Entre um número inteiro e outro número inteiro, tá certo? Bom, tendo em mente esses conceitos, a reta apresentada anteriormente será denominada a reta real, tá? Então, todo número real é racional? Então, né? Sabemos que todo número racional corresponde a um ponto sobre a reta real. A pergunta agora é: será que todo número sobre a reta real corresponde a um número racional? Quer dizer, será que só existem números racionais na reta real? Né? Já vimos que entre 0 e 1 existe uma infinidade de números racionais, não é isso? Do 0 até 1 eu posso ter o 0,1, 0,01, 0,001. Tem uma infinidade de números ali, né, que eu posso fracionar a distância entre 0 e 1, assim, na quantidade que eu quiser, né? Enfim. Agora, a pergunta é, né? A pergunta agora é: será que todo número sobre a reta real corresponde a um número racional? Então, provavelmente as primeiras pessoas que ponderaram esse assunto pensavam que os números racionais preencheriam toda a reta real. Entretanto, os antigos gregos descobriram que isso não é verdade. Para ver como eles chegaram a essa conclusão, vamos usar um pouco de geometria. Então, olha só. Sabemos que para todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos comprimentos dos dois lados que formam um ângulo reto é igual ao quadrado do comprimento da hipotenusa. Né? O teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? C ao quadrado é igual a elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Né? Quer dizer, a medida do lado A elevado ao quadrado mais a medida do lado B elevado ao quadrado vai ser igual à medida do lado C, que é a nossa hipotenusa, elevado ao quadrado, tá certo? Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, então veja bem, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Temos aqui o teorema de Pitágoras. Agora veja bem. Considere agora o caso especial em que ambos os lados que formam o ângulo reto têm comprimento igual a 1. Nesse caso, o teorema de Pitágoras estabelece que o comprimento C da hipotenusa satisfaz a equação C² igual a 2. Né? Quer dizer,
esse 1 elevado ao quadrado é 1, né? 1 elevado ao quadrado é 1, tá? 1 mais 1, 2, né? Então, a, a minha hipotenusa ao quadrado vai ser o quê? O quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, né? 1 mais 1, 2. Então, C ao quadrado vai ser igual a 2, concorda? Bom, um triângulo retângulo isósceles, né? Os dois lados iguais, tá? O teorema de Pitágoras implica que C ao quadrado é igual a 2, né? Quer dizer, a hipotenusa ao quadrado vai ser o quê? Vai ser igual a 1 mais 1, né? 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1, 1 mais 1, 2, né? Tá? Então, C ao quadrado, tá? Vai ser igual a 2. Então, veja bem. Bom, então o que acabamos de ver é que existe um número real positivo C, tal que C ao quadrado é igual a 2. Isto nos leva à seguinte pergunta. Existe um número racional C, tal que C ao quadrado é igual a 2? Quer dizer, existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 2, né? Então, os gregos já provaram que não, né? Que esse número não existe. Inclusive, a demonstração dos gregos de que não existe um número racional cujo quadrado seja igual a 2 é um dos grandes feitos intelectuais da humanidade. Eu não vou fazer essa demonstração não, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. É uma coisa assim que, nesse momento, acho que, assim, desnecessário, tá? Mas, enfim, em algum momento é bacana ver essa demonstração, né? Ver a demonstração dos gregos lá, né? De que a raiz de 2 não é um número racional, tá? Mas nesse momento não, tá bom? Bom, usa-se a notação raiz de 2, né? Para representar o número real positivo C, tal que C ao quadrado é igual a 2. Quer dizer, se C ao quadrado é igual a 2, né? Como é que eu faço para achar o C? Eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, a raiz quadrada de C ao quadrado é C, a raiz quadrada de 2, tá? Então, o teorema de Pitágoras demonstra que existe um número real, raiz de 2, tá? Que satisfaz a propriedade raiz de 2 ao quadrado igual a 2, né? O resultado acima implica que raiz quadrada de 2 não é um número racional, tá? Assim, nem todo número real é um número racional. Em outras palavras, nem todo ponto sobre a reta real corresponde a um número racional. Quer dizer, existe, né, ainda dentro da nossa reta real, tá, números que não são racionais, né? Esses números nós vamos chamar de irracionais, tá? Número irracional. Um número que não é racional é chamado irracional, tá? Alguns números não podem ser escritos em forma de fração. Nós já vimos lá no conjunto dos números racionais. O que é um número racional, né? É todo número que pode ser escrito em forma de fração, né? Então, toda dízima periódica, né? Simples ou composta, tá? Ela pode ser escrita em forma de fração. Agora, se nós temos um número que é uma dízima não periódica, né? Uma dízima não periódica, né? Infinita, né? Esse número ele não pode ser escrito em forma de fração. Então, ele não é um número racional, tá? Então, um número que não é racional é chamado irracional. Alguns números não podem ser escritos em forma de fração, pois não têm representação decimal infinita e periódica, né? Por exemplo, 0,32, 322, 3222, 3222. Quer dizer, eu não tenho aqui um número se repetindo infinitamente, tá? Eu tenho aqui uma sequência de números que estão mudando, né? Que estão alternando. Então, isso não é uma dízima periódica, tá? Para esses números, eu não tenho como escrever eles em forma de fração. Logo, são números irracionais. A raiz quadrada de 2, está vendo? É um número irracional. Olha só. A raiz quadrada de 2, se a gente colocar na calculadora, nós vamos encontrar 1,41, 42, quer dizer, uma infinidade aqui de casas decimais não periódicas, tá? Eu vou ter uma infinidade de casas decimais aqui. Eu vou estar sempre me aproximando, eu vou estar sempre muito próximo. Quando eu elevar esse número ao quadrado, tá? Com essa infinidade de casas decimais, eu vou sempre estar próximo de 2, mas eu nunca vou chegar no 2, tá? Então, ele é um número irracional. A raiz quadrada de 3, a mesma coisa. A raiz quadrada de 5 também é um número irracional. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 3. Também não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 5. Tá? Então, esses números são números irracionais. E esses números pertencem à reta real. Tá?
Então, entre 0 e 1, nós vamos com certeza ter ali uma raiz de 2, né? 1,41 está compreendido, aliás, entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2 eu tenho aqui a raiz quadrada de 2, tá? Entre 0 entre 0 e 1 eu tenho esse número, 0, 3, 2, 3, 2, 2, 3, enfim, tá? Então, entre 1 e 2 eu tenho a raiz de 3, entre 2 e 3 eu tenho a raiz quadrada de 5, tá? Então, eu tenho uma infinidade de números racionais e também uma quantidade de números irracionais, tá? Essa é a minha reta real, tá? Ela é composta pelos racionais e os irracionais. Bom, uma observação, né? Alguns números racionais são identificados por símbolos especiais, né? Por exemplo, o π, tá? Isso aqui é um número π, tem uma letra grega π, lê-se π, tá? É aquele número, né? O que que é o que que é o número π, né? Então, quando a gente pega o comprimento de uma circunferência e dividimos pelo diâmetro, tá? Encontramos um valor que vai ser sempre esse valor, tá? 3,1415, nós vamos chamar de π, tá? E aqui o número e, né? Lê-se número e, né? 2,7128, 182, né? Enfim, também, né? É um número que foi muito usado assim na arquitetura, né? Na engenharia, tá? O número e é também um número irracional, tá? E recebem nomes especiais, o π, o e, tá? Bom, a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números reais, tá? Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar sempre, as operações que vamos realizar daqui para frente, tá? Vão ser no conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos números reais é representado por essa letra Rzinha aqui, tá bom? Bom, é isso, tá? Então, concluindo, né? O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Lembrando que os racionais, né? O subconjunto dos racionais são os inteiros e os naturais, tá? Os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, tá? E os racionais junto, né? Se unindo aos irracionais, forma os reais. Show? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, um link com uma lista de exercícios. E eu vou deixar o meu e-mail também, tá? Se alguém quiser me mandar um e-mail, bater um papo, conversar sobre alguma coisa, fazer algum comentário, tá bom? Então, na descrição desse vídeo, um link com uma lista de exercício e o meu e-mail. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.